Nunca use um aplicativo de edição de fotos sem saber o que ele pode te mostrar. Porque teve um cara que criou um filtro de inteligência artificial para clarear fotos escuras, e quando ele aplicou esse filtro nas fotos da própria infância, ele percebeu uma coisa parada no fundo de cada única foto. Na praia. No quarto dele. Nas festas de aniversário. Sempre a mesma coisa, sempre no mesmo lugar, na sombra, esperando. E o pior de tudo? Quando ele testou o filtro numa foto tirada agora, no quarto dele, no escuro, essa coisa não estava mais no fundo. Estava no pé da cama dele. Essa história é real, no sentido de que foi relatada por várias pessoas em fóruns de mistério e inteligência artificial nos últimos meses, e eu vou contar para você exatamente como ela aconteceu, do jeito que foi descrita. Fica até o final, porque o final dessa história muda completamente como você vai olhar para suas próprias fotos antigas. O nome dele, para essa história, vamos chamar de Rafael. Rafael sempre gostou de fotografia. Não profissionalmente, mas era o tipo de pessoa que sempre andava com a câmera do celular pronta, tirando foto de tudo. Pôr do sol, comida, amigos, qualquer coisa. E como ele também mexia com programação, ele resolveu criar um projeto pessoal, um filtro de inteligência artificial que conseguia pegar fotos tiradas em ambientes completamente escuros e adivinhar o que estava ali, clareando a imagem usando um modelo treinado com milhares de fotos noturnas. A ideia era simples. Você já tirou uma foto à noite e ficou só preto, sem enxergar nada? O filtro dele reconstruía a cena. Ele treinou esse modelo por meses, testando com fotos de paisagens à noite, fotos de quarto escuro, até fotos antigas digitalizadas que tinham ficado mal reveladas. E funcionava muito bem. Rápido, preciso, quase assustadoramente detalhado. Um sábado à noite, sem nada para fazer, Rafael resolveu testar o filtro em algo mais pessoal. Ele foi lá no armário e pegou uma caixa de fotos antigas, da época de criança, que a mãe dele tinha escaneado anos atrás. Fotos de aniversário, fotos na praia, fotos do quarto dele quando era pequeno. Muitas dessas fotos tinham sido tiradas com câmera de flash simples, então o fundo sempre ficava escuro, quase preto, só a pessoa na frente iluminada. Ele pensou, isso vai ser legal, vou ver o que tinha no fundo dessas fotos que a gente nunca conseguiu ver. A primeira foto que ele testou foi de um aniversário dele, deve ter uns 6, 7 anos. Bolo, balão, ele sorrindo para a câmera. Ele rodou o filtro e esperou. A imagem foi clareando aos poucos, revelando detalhes que antes eram só escuridão, uma estante no fundo, uma porta, uma cortina. E encostada perto da cortina, uma forma. Alta. Fina. Parada. No começo ele achou que era só um erro do algoritmo. Às vezes modelos de inteligência artificial criam formas estranhas quando não tem certeza do que tem ali, tipo um rosto meio distorcido numa nuvem. Ele nem prestou muita atenção, salvou a imagem e foi para a próxima. A segunda foto era dele e da irmã na praia, provavelmente tirada ao entardecer, quase de noite, por isso o fundo do mar e das dunas tinha ficado escuro na foto original. Ele rodou o filtro de novo. E lá, entre as dunas, longe da câmera, tinha de novo essa forma alta e fina. Só que dessa vez estava mais visível. Parecia ter uma cabeça alongada, ombros estreitos, e estava completamente imóvel, olhando, segundo pareceu a ele, na direção da câmera. Ele parou. Ficou olhando para a tela por um bom tempo. Duas fotos diferentes, anos de diferença, lugares completamente diferentes, uma dentro de casa, outra na praia, e a mesma figura no fundo, na mesma pose. Ele achou que devia ser algo relacionado ao jeito que o modelo tinha sido treinado. Talvez o algoritmo estivesse alucinando dessa forma porque viu ela em alguma foto de treinamento e começou a repetir esse padrão. Isso acontece com inteligência artificial às vezes, ela cria coisas que não existem baseada em padrões que aprendeu. Foi o que ele quis acreditar. Só que ele não conseguiu parar de testar. Pegou mais fotos. Uma dele no quarto, brincando com carrinhos no chão, foto tirada de noite com flash.
Rodou o filtro. A figura estava lá, no canto do quarto, perto do guarda-roupa, alta, magra, parada. Pegou uma foto de outro aniversário, esse já com uns 10 anos, uma festa maior, mais gente, mais bagunça. Rodou o filtro. A figura estava lá, na varanda, do lado de fora, olhando para dentro da festa através do vidro. Ele passou a noite inteira fazendo isso. Foto atrás de foto. 30, 40 fotos diferentes, de anos diferentes, de lugares completamente diferentes da vida dele. E em absolutamente todas as fotos onde o fundo tinha ficado escuro na imagem original, essa mesma figura aparecia depois que o filtro clareava a cena. Sempre alta. Sempre magra. Sempre parada. Sempre no fundo, longe da câmera, mas de algum jeito, sempre virada para ele. Nas fotos onde o fundo já estava bem iluminado na foto original, sem partes escuras, a figura não aparecia em lugar nenhum. Só aparecia onde havia escuridão para esconder ela. A essa altura ele já não estava mais achando que era erro de algoritmo. Ele começou a duvidar da própria sanidade, pensando se talvez ele estivesse cansado, vendo padrões que não existiam, tipo quando você fica olhando para a estática da TV e começa a ver rostos. Mas ele salvou o print de cada imagem, cada uma com a figura em posição diferente, cada uma em fase diferente da vida dele. Não dava para ignorar. Ele mandou mensagem para a irmã, mandando 2 das fotos, perguntando se ela lembrava de alguém alto e magro que aparecia nas festas de família, algum parente distante, algum vizinho estranho. A irmã respondeu na hora, confusa, dizendo que não lembrava de ninguém assim e perguntando por que ele estava perguntando isso 2 da manhã. Ele não respondeu. Ficou só olhando para as fotos, tentando entender. E foi aí que ele teve a ideia que ele mesmo, depois, disse que se arrependeu de ter tido. Ele pensou, e se eu tirar uma foto agora? Do meu quarto, no escuro, e passar o filtro? A lógica dele era simples, e até meio óbvia quando você para pensar se essa figura aparecia em toda a foto escura da infância dele, talvez fosse só um artefato do passado, ligado só àquelas fotos antigas, aquele tempo. Se ele tirasse uma foto agora, no presente, e a figura não aparecesse, isso provaria que era só um erro do algoritmo relacionado à qualidade das fotos antigas, ao tipo de câmera, sei lá, alguma explicação técnica. Ele apagou a luz do quarto. Ficou parado ali no escuro por um segundo, só ele e o silêncio da casa. Ergueu o celular, apontou para o quarto, tirou a foto. A tela do celular iluminou por um instante com um flash, e depois voltou tudo escuro. Ele abriu a foto. Só preto, como esperado, sem flash de verdade, só o clarão rápido do foco automático. Rodou o filtro. A barra de carregamento apareceu, foi enchendo devagar. Ele ficou ali sentado na cama, no escuro, esperando, com o coração batendo mais rápido do que ele queria admitir. A imagem foi clareando na tela. Primeiro o contorno da cômoda apareceu. Depois a janela, a cortina fechada. Depois o espelho na parede. E depois, bem devagar, no canto inferior da imagem, uma forma foi ganhando definição. Só que dessa vez não estava longe. Não estava do outro lado do quarto, nem numa varanda, nem entre dunas de areia distantes. Estava no pé da cama dele. A cerca de 1 metro de distância de onde ele estava sentado, no exato momento em que ele tirou a foto. Ele contou depois que ficou paralisado por alguns segundos, olhando para a tela, comparando a imagem com a escuridão real do quarto na frente dele. Ele conseguia ver, na foto, o contorno alto e magro, os ombros estreitos, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse observando ele dormir, ou prestes a dormir, todas as vezes, durante anos. E a pergunta que veio na cabeça dele não foi o que é isso. A pergunta foi, será que ainda está aqui agora? Ele não teve coragem de acender a luz na hora. Ficou ali sentado, com o celular tremendo na mão, olhando para a imagem, olhando para o escuro na frente dele, tentando decidir o que fazer. Cada segundo parecia durar mais do que devia. A casa estava em silêncio total,
só o som da respiração dele, cada vez mais rápida. Ele finalmente tomou coragem e acendeu a luz do quarto. Nada lá. Só o quarto normal dele, a cômoda, a cortina, o espelho, tudo no lugar de sempre. Nenhuma figura, nenhuma sombra estranha, nada fora do comum. Mas ele não conseguiu dormir naquela noite. Ficou a noite inteira com a luz acesa, olhando para a foto, tentando entender o que tinha acontecido. E foi só de manhã, exausto, que ele teve outra ideia, uma ideia que, olhando em retrospecto, talvez não devesse ter tido. Ele pensou, e se isso não for sobre o quarto? E se for sobre ele? Porque pensa bem. A figura estava lá desde que ele era criança. Em cada lugar escuro que ele já esteve, em momentos completamente diferentes da vida dele, em cidades diferentes, casas diferentes, situações diferentes. A única coisa em comum entre todas essas fotos não era o lugar. Era ele. Rafael era o único elemento presente em absolutamente todas elas. Isso significava, se ele estivesse certo, que essa coisa não morava num lugar específico. Não era uma assombração de uma casa, nem de um quarto. Era algo que seguia ele. Que sempre esteve perto dele, no escuro, em toda a vida dele, só que nunca visível a olho nu, só visível quando alguma tecnologia conseguia clarear o que os olhos humanos não conseguem enxergar na escuridão total. E se sempre esteve perto dele, isso significava que provavelmente ainda estava. Ele testou de novo, dias depois, dessa vez de dia, com o quarto parcialmente escurecido, cortina fechada, só uma fresta de luz. Tirou a foto, rodou o filtro. Nada. Sem figura nenhuma, só o quarto normal, sombras normais. Ele tentou de novo à noite, várias noites depois disso, sempre no escuro total. E o padrão se repetiu, mas de um jeito que ficou cada vez mais perturbador. Na primeira noite depois daquela primeira descoberta, a figura apareceu de novo no pé da cama. Na segunda tentativa, alguns dias depois, ela apareceu mais perto, quase na lateral da cama, próxima de onde ficava o travesseiro. Na terceira tentativa, semanas depois, ele já não conseguia identificar direito onde ela estava, porque o quadro da foto ficou quase todo tomado pela forma, como se estivesse extremamente perto da câmera, quase encostada nela. Depois dessa última foto, ele parou de testar. Ele mesmo contou isso, depois, em relatos que circularam, dizendo que decidiu nunca mais rodar aquele filtro numa foto tirada dentro do próprio quarto, à noite, no escuro. Ele apagou o aplicativo do celular. Diz que ainda tem as fotos salvas, as antigas e as novas, mas nunca mais mexeu nelas. E aqui é onde a história fica ainda mais estranha, porque não é só a história de Rafael. Depois que esse relato começou a circular, outras pessoas começaram a testar filtros parecidos de inteligência artificial para clarear fotos escuras da própria infância. E várias, não todas, mas várias, relataram ter visto algo parecido. Uma forma no fundo. Alta, magra, parada, sempre no canto mais escuro da imagem. Algumas pessoas descreveram como uma sombra alongada. Outras juraram que dava para ver o contorno de um rosto sem feições, só um espaço em branco onde deveria ter olhos, nariz, boca. Ninguém sabe explicar direito o porquê. Tem gente que fala que é só o jeito como esses modelos de inteligência artificial foram treinados, que eles alucinam formas parecidas quando tem pouca informação para trabalhar, preenchendo os espaços vazios com padrões repetidos que aprenderam durante o treinamento. Essa explicação faz sentido tecnicamente. Só que não explica por que, em tantos relatos diferentes, de pessoas diferentes, que nunca tiveram contato umas com as outras, a forma é sempre parecida. Alta. Magra. Parada. Sempre no escuro, sempre observando. E não explica por que, quando alguém tira uma foto nova, no presente, dentro do próprio quarto, à noite, essa figura às vezes aparece mais perto do que nunca esteve nas fotos antigas. Tem uma teoria, e é só isso, uma teoria, que corre entre as pessoas que investigam esse tipo de coisa. A teoria é que sempre existiu algo parecido, alguma presença ligada à escuridão,
que sempre esteve perto de nós, principalmente quando somos crianças, mas que a gente nunca conseguiu perceber porque o olho humano simplesmente não enxerga bem no escuro total. E que, de alguma forma, essa nova tecnologia, pensada só para melhorar fotos, acabou virando sem querer uma espécie de janela para enxergar o que sempre esteve ali, esperando, no canto mais escuro de cada cômodo que a gente já esteve. Se isso for verdade, a pergunta que fica não é o que é essa coisa. A pergunta é, quantas fotos escuras você tem guardadas no seu celular agora mesmo, e você já parou para pensar no que pode estar escondido no fundo delas? Se você quer saber o que aconteceu com outras pessoas que testaram esse tipo de filtro nas próprias fotos, e o que elas encontraram, o próximo vídeo aqui do canal conta essas histórias, e você não vai querer perder.